Olá, com a graça de Deus, nós estamos começando mais um estudo bíblico. Este canal, ele já tem mais de 100 estudos bíblicos tirados da Bíblia Sagrada e não da minha opinião. Tudo que eu falo eu tiro da Bíblia Sagrada e das mensagens de William Marion Branham, profeta de Malaquias 4, versos 5 e 6, e o anjo de Apocalipse 10, verso 7. E hoje nós vamos falar o homem com dois espíritos. Mas homem com dois espíritos? Sim. Um homem normal, um homem carnal, quando ele nasce, ele recebe um espírito, que é o espírito dele, é claro. Uma criança que ela sai do ventre da mãe e o espírito não entra naquela criança, é uma criança morta, é uma criança que não teve vida. Deus não permitiu o espírito entrar naquela criança. Porque o espírito vem dos céus e o corpo da criança vem da terra. Então é necessário um espírito entrar dentro daquele corpinho. E como nós sabemos, Adão foi feito da terra e foi soprado nas narinas de Adão o espírito, o fôlego de vida. Agora, irmãos, um homem que tem o Espírito Santo, ele tem que ter dois espíritos. Um é o Espírito de Deus e o outro é o Espírito dele. Mas isso é possível? Sim. Nós vamos mostrar para os irmãos e ver, para que vocês vejam a diferença do Espírito de Deus e o Espírito do homem em uma só pessoa. Sansão, quando Dalila fez aquela emboscada para Sansão, e ela perguntou qual seria o segredo da força de Sansão. E Sansão contou o segredo. Sansão disse que se cortasse as tranças do cabelo dele, a força dele se acabaria. E o que fazia Sansão ter tanta força? Era o Espírito de Deus que entrava em Sansão. O Espírito de Deus entrava em Sansão. Por isso ele tinha aquela força tremenda. Sem o Espírito de Deus, Sansão não poderia fazer aquilo. Então, era Deus ali em Sansão. É por isso que o homem representa a Deus. É por isso que o homem é a imagem de Deus. Então, Deus vinha até Sansão. E ele tinha aquela força tremenda. Por isso Paulo disse: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Quem que é esse Cristo? É o Espírito Santo que vive através de nós. É por isso que Jesus Cristo disse para Pedro disse assim para Jesus: mestre, então quem poderá se salvar? Jesus disse: aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. Aqui eu vou mostrar para vocês o que aconteceu com Sansão quando seu cabelo foi cortado.
Vejam, e eis que aqui em Juízes 16, veja que quando foi cortado o cabelo de Sansão. Então ela o fez dormir sobre seus joelhos, e chamou a um homem, e rapou-lhe as 7 tranças do cabelo de sua cabeça, e começou a afligi-lo, e retirou-se dele a sua força. Vamos ver qual que era a força que estava nele. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou do seu sono, e disse: sairei ainda esta vez como dantes, e me livrarei, porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Veja, o Espírito de Deus que saiu de Sansão aqui, veja. E Sansão ficou somente com o espírito dele, com o espírito do homem natural. Por isso ele perdeu a força, porque ele não tinha nenhuma força. Não era Sansão que tinha aquela força, era Deus que entrava nele e fazia aquela força. E quando cortou seu cabelo, o Espírito do Senhor, porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. O Senhor retirou dele, o Espírito Santo saiu dele. O Senhor e o Espírito Santo é a mesma coisa. Então se retirou-se dele. Então os filisteus pegaram nele e lhes arrancaram os olhos, e fizeram-lhe descer a Gaza, e amarraram-no com 2 cadeias de bronze, e andava ele moendo no cárcere. E o cabelo da sua cabeça lhe começou a crescer como quando foi rapado. Então observem. Então veja aqui, os 2 espíritos habitavam em Sansão. O espírito dele e o Espírito do Senhor. E o Espírito do Senhor saiu dele, ficando só o Espírito de Sansão. Por isso ele perdeu a força. Por isso uma pessoa, quando tem um Espírito Santo, ele entra em um lugar, um exemplo, um boteco, um bar, ali, o Espírito Santo sai dele ali e fica esperando ele do lado de fora. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele é santo, ele não pode entrar ali. Então ele fica do lado de fora esperando até que aquela pessoa saia. Quando aquela pessoa saia, o Espírito torna a entrar naquela pessoa novamente. Então, por isso que quando o cabelo do Sansão cresceu, o Espírito do Senhor se apoderou de Sansão, fazendo com que Sansão derrubasse o templo de Dagon. Aqui nós vemos também Saul. Saul, quando o povo de Israel escolheu Saul como rei. Saul só tinha um espírito dele. Agora vocês vão se observar aqui que vai entrar o espírito em Saul. E eis que Saul vinha do campo atrás dos bois. Aqui em 1 Samuel 11, a partir do verso 5. E eis que Saul vinha do campo atrás dos bois. E disse Saul: que tem o povo que chora? E contaram-lhes as palavras dos homens de Jabes. Agora aqui veja. Então o Espírito de Deus se apoderou-se de Saul. E ouvindo essas palavras, acendeu-se em grande maneira a sua ira. Veja, entrando o Espírito de Deus em Saul, com quantos espíritos Saul ficou? 2. O espírito de Saul mesmo, que é o espírito humano, e o Espírito de Deus é o que encoraja. Veja, o Espírito de Deus encorajou Saul. E tomou um par de bois e cortou-lhe em pedaços, e enviou a todas as terras de Israel pelas mãos dos mensageiros, dizendo: qualquer que não sair atrás de Saul e atrás de Samuel, assim se fará aos seus bois. Então caiu um temor do Senhor sobre o povo, e saíram como um só homem. Veja, os 2 espíritos aqui, ó. O espírito de Saul e o Espírito de Deus se apoderou de Saul. O que é o Espírito de Deus? É o Espírito Santo.
Então veja, para quem defende três deuses aqui, ó, o Espírito de Deus se apoderou de Saul. Se o Espírito de Deus apoderou-se de Saul, é o mesmo Espírito Santo. Então o Espírito Santo é Deus. Então, vejam, quando Davi foi corrigido pelo profeta, que ele tinha ficado com a mulher de Urias, e Davi disse: Senhor, te retira tudo de mim, mas não tirás de mim o teu Espírito Santo. O Espírito Santo não saiu de Davi. Davi perdeu a alegria da salvação, mas o Espírito Santo não saiu de Davi. Aqui, Jesus em Getsêmani. Aqui foi quando Jesus estava sendo perseguido para matarem a Jesus, em Mateus 26, verso 36. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. Indo um pouco mais adiante, prostou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu pai, se é possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Aqui, irmãos, muitas pessoas confundem. Eles pensam que Jesus Cristo e Deus não é a mesma pessoa e falam: veja como Jesus está conversando com seu Pai. Aqui, o Espírito Santo saiu de Jesus. Por que o Espírito Santo saiu de Jesus? Para não receber guspe na cara, porque o Espírito Santo é santo. Como ele saiu de Sansão, aqui ele saiu de Jesus, ficando o espírito do homem apenas em Jesus. O Espírito Santo saiu. Por isso ele se entristeceu, ele ficou com medo. Voltando para os seus discípulos, os achou adormecidos e disse a Pedro: então nem uma hora podeis velar comigo? Veja, por isso ele ele orou. Porque a oração, irmãos, é para a carne. Aqui veja o que Jesus disse: vigiai e orai para que não entres em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O espírito de Jesus estava pronto para morrer. Mas só que ele era feito de carne. A carne, ela sofre, irmãos. Então, por isso ele orou. A oração é para a carne. A oração não é para salvar a sua alma. A oração não vai salvar a alma de ninguém. A oração é para dar força à carne. E ainda a segunda vez orou dizendo: Pai meu, se este cálice não pode passar de mim, sem eu beber, faça-se a tua vontade. Veja, ele falando para que pudesse fazer a vontade do Pai, que era o Espírito Santo. Ali já tinha saído dele e voltando achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam carregados. Deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto dos seus discípulos e disse-lhes: dormi agora e repousai. Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, partamos, eis que é chegado o que me trai. Em Mateus 27, quando Jesus estava sendo pregado na cruz, irmãos, entendam uma coisa. Veja aqui, a partir do verso 45. E desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona. E aperto na hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli,
lama sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparastes? Muitas pessoas falam assim, aqui, ó, é porque era dois. Jesus é um e Deus é outro. Deus é o pai dele. Aqui é porque o Espírito Santo saiu dele, como saiu de Sansão. Jesus era um homem e este homem tinha o Espírito Santo nele. Mas só que aqui, antes dele morrer, o Espírito Santo saiu dele para não tomar guspe na cara, porque o Espírito Santo é santo. Ele não poderia tomar pancadas. Então ele saiu. Por isso que Deus disse aqui, ó, Deus meu, por que me desamparastes? Ali só ficou o corpo do homem, só ficou o espírito do homem ali. Porque Jesus era um homem como nós. Nós somos um homem. Mas o homem que tem o Espírito Santo de Deus, ou o Espírito Santo de Deus está nele ali, ajudando ele. Ele tem que entrar naquele homem para que este homem consiga vencer as astutas ciladas do inimigo. E isso diziam. Este chama por Elias, e logo um deles, correndo, tomou uma esponja, embebedou vinagre, e pondo numa cana, dava-lhe a beber. E os outros, porém, diziam, deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus, clamando outra vez, com grande voz, rendeu o espírito dele. Ele rendeu. O Espírito Santo teve que sair de Jesus, porque senão Jesus não iria morrer, porque Deus não pode morrer. Então o Espírito Santo teve que sair dele para que ele morresse, para que pudesse cumprir. Porque Deus é eterno, ele não pode morrer, o Espírito de Deus não pode morrer. Então o Espírito de Deus teve que abandonar Jesus, ali antes de que os soldados o apanhassem. Então o Espírito Santo saiu, deixou somente Jesus, o Espírito de Jesus ali, sozinho. Por isso que ele teve que render o Espírito, ele rendeu o Espírito. Ele disse, Senhor, em tuas mãos, Pai, em tuas mãos eu entrego o meu Espírito. O Pai é quem? É o Espírito Santo, que é o mesmo Deus. Ele entregou o Espírito dele, o Espírito daquela carne, que é o Espírito do homem que restou. Então ele rendeu o Espírito de Jesus voltou ao Pai. A alma de Jesus foi aos infernos foi pregar aos infernos, e o corpo dele de carne foi para a sepultura. Então, irmãos, antes de Jesus ter sido morto, Jesus falava assim, não sou eu quem faço as obras, é o Pai que está em mim. Era o Espírito Santo que estava ali no corpo de Jesus ali. Aquele Espírito que desceu no seu batismo ali, quando João estava batizando, o Espírito Santo em forma de pomba entrou em Jesus ali. E saiu uma voz que João Batista escutou. Este é meu filho amado, em quem me comprazo habitar. E Jesus falava assim, não sou eu que faço as obras, é o Pai que está em mim. Mas depois que Jesus morreu, que ele ressuscitou, veja aqui o discurso de Jesus, como é que foi, ó. Jesus aparece aos seus discípulos em Galiléia, e os 11 discípulos partiram para Galiléia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando ouviram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Veja aqui que os apóstolos o adoraram. O judeu só adora Deus. Veja que Jesus é o mesmo Deus. Se Jesus não fosse Deus,
ele não poderia ser adorado, irmãos. A adoração só se compete a Deus. E quando ouviram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhe dizendo, veja aqui o discurso de Jesus agora. E ele não falou assim, ó, é o Pai que está em mim que faça as obras. Veja que o discurso dele mudou. É-me dado todo o poder no céu e na terra. Todo. Então o Pai ficou sem poder? Não, o próprio Pai é o Senhor Jesus Cristo. Ele se tornou agora o próprio Pai nele, que é o Espírito Santo, nele. É o Deus, Espírito, Deus, corpo, Jesus, mas agora houve uma unificação. O corpo do Filho misturou com o corpo do Pai. Então houve uma adoção, Jesus foi adotado pelo Pai. E ele agora é como aquele filho que pode assinar um cheque no nome do Pai. Então Jesus agora passou a ter todo o poder no céu e na terra. Veja, é a Bíblia que está falando, irmão, não sou eu aqui, ó. Mateus 28, a partir do verso 18. E chegado Jesus, falou-lhe dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Ele pegou todo o poder, irmãos, ele não pegou parte, não, tudo. Jesus aqui é Deus. É Deus. Houve uma fusão aqui, uma união. E Jesus passou a ser ali, com o Espírito do Pai, uma fusão, sendo o Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos, aquele que está sentado no trono, a destra no poder, lá em Apocalipse. É por isso que Apocalipse ali, ó, só tem um trono. João só viu um trono, não tem 3 tronos lá no céu. João só viu Jesus Cristo lá, não viu mais ninguém. E portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que é Senhor Jesus Cristo. Por isso que Pedro batizou o povo no nome do Senhor Jesus Cristo. É por isso que Paulo batizou o povo no nome do Senhor Jesus Cristo em Atos 19. É por isso que Felipe batizou em nome do Senhor Jesus Cristo em Atos 8 e Atos 10. Que o Senhor Jesus Cristo vos abençoe, irmãos. Analise as Escrituras, porque nela podeis conter palavras de vida eterna. Dê o seu like, passe este vídeo aqui para mais pessoas que estejam necessitadas de um ensino como esse. Que o Senhor Jesus Cristo vos abençoe.